Olá, meu sexto ano! Muito obrigada pelo carinho, mas hoje quem merece aplauso são vocês, por terem concluído todas as avaliações de geografia da nossa primeira etapa. Parabéns, galera! Eu espero que essa prova não tenha suscitado nenhum sentimento ruim, que vocês tenham ido super bens e tranquilos. E se ainda não foram, o vídeo de hoje serve para isso, para a gente poder corrigir as questões. Mas eu acho que sim, tem aqui um sentimento no fundo do coração que vocês foram muito bem, e que essa correção vai ser só pra gente, assim, ó, sedimentar a nossa matéria e deixar vocês tranquilos de como se faz uma prova de geografia, porque vocês ainda vão ter muitas pela frente, não é mesmo? Aliás, antes da gente começar, vamos para dois avisozinhos. O primeiro deles é que eu acho que a gente precisa ter esse novo olhar sobre as avaliações no Ensino Fundamental 2, galerinha, que é onde vocês estão. As nossas avaliações, principalmente da primeira etapa, todas as etapas de avaliações, que incluem avaliação diversificada, teste, prova, ela tenta compor uma nota aproximada para vocês. Meu gatinho aqui passando atrás. Ela tenta compor uma nota aproximada de vocês. Nenhuma dessas avaliações, como é que eu posso dizer? Elas são totalmente conclusivas sozinhas. Nenhuma delas deve ser encarada, vamos deixar num português um pouco mais claro, apesar de metafórico, nenhuma delas deve ser encarada como o fim do mundo, como algo que vai dizer quem você é, ou que deve te deixar totalmente triste, tá? As provas, ou qualquer etapa de avaliação, serve pra gente também se autoavaliar. Tem alguma coisa que eu estou fazendo de errado e que eu preciso melhorar e que eu vi isso através das minhas avaliações? Tem alguma coisa que eu achava que eu tinha entendido e na verdade eu não entendi? Tem algum ponto que eu preciso prestar mais atenção ou que eu preciso exercitar mais? O que eu estou dizendo, gente? Avaliação da escola não é castigo. É para você também poder se avaliar se alguma coisa a gente está precisando melhorar. E temos sempre a oportunidade de melhorar a cada nova etapa, a cada nova avaliação. Beleza? Segundo recado, essa correção que a gente vai fazer aqui, ela está de um modo geral, galera. Eu não vou fazer a correção da sua prova aqui ou o que você errou. Você precisa lembrar o que você marcou na prova e eu vou dar a explicação por que aquilo está certo ou por que aquilo está errado, de uma maneira geral. Se você tem alguma particularidade, não vai ser aqui nesse vídeo que a gente vai conseguir resolver, mas canal do ClassUp está sempre aberto. As dúvidas vocês podem mandar lá. A gente também, no processo de avaliação, a gente está avaliando vocês, mas a gente está avaliando o nosso trabalho também. Então, estamos abertos a todas as sugestões, críticas, reclamações, elogios, tudo que vocês quiserem falar. O nosso Fale Conosco lá no ClassUp está aberto para as questões individuais, beleza? Sem mais delongas, vamos para ela. A nossa questão número 1. Deixa eu passar aqui. Me ajuda a produção, me ajuda o vídeo. Vamos lá. Questão número 1. Sobre o nosso... relembrando, né, mais ou menos, uma matéria que é muito importante, latitude e longitude, que a gente começou a ver ainda no teste, e que eu falei para vocês que ela não vai abandonar vocês até o ensino médio, tá? É muito importante para a geografia a questão da localização na superfície da Terra, e a gente faz isso através da latitude e longitude. E aí a pergunta falava, observe o mapa abaixo que destaca o território brasileiro, ali de verde, entre os países vizinhos da América do Sul, que estão todos ali amarelinhos. Na verdade, ele também destaca o estado de Minas Gerais de vermelho, mas isso vai ser papo para depois. As coordenadas geográficas cuja latitude é 20 graus sul e a longitude é 60 graus oeste, está localizada no país, ou seja, essa questão tentava... Essa questão visava, na verdade, tentar saber se vocês conseguem reconhecer uma localização no território quando a gente fornece uma coordenada geográfica, né? A gente tem dois modos de trabalhar as coordenadas geográficas. Ou eu forneço e vocês localizam, ou eu localizo e vocês fornecem as coordenadas. A gente precisa fazer essa via de mão dupla. Nesse caso, eu forneci a coordenada geográfica e eu pedi para que vocês no mapa tentassem achar em que país essa coordenada estaria localizada. Então a gente tinha que chegar ali à vista ali do lado para conseguir ver os números, mas eu tinha que achar a latitude, lembra da latitude, que fica na horizontal, eu tinha que achar a latitude de 20 graus sul, percorrer ela até que eu achasse o cruzamento com a longitude na vertical 60 graus oeste. Com isso eu ia achar quem?
Qual país que eu ia achar? Agora vem a resposta, por isso que eu estou fazendo um mistério. Eu deveria achar o Paraguai. Ah, mas eu precisava saber onde era o Paraguai, professora? Não, senhor. Não, senhor, porque estava lá escrito no mapa. Quer dizer, é sempre bom a gente saber, né? Faz parte da nossa cultura geral localizar o território brasileiro. Porém, estava ali no mapa para você achar essa latitude e estava escrito nesse país, que era o Paraguai. E aí, acertaram? Eu espero que sim, porque aqui, ó, a produção tá me avisando que essa questão teve um destaque índice de acertos. Galera, 90% dos nossos alunos do sexto ano acertaram essa questão. Eu disse que vocês mereciam aplausos hoje. Vamos então para a nossa segunda questão. Galera, fazer uma observação antes sobre essa questão. O índice de acerto não foi tão maravilhoso assim quanto a questão anterior, não chegou nos 90%, também não está abaixo de 50%, que é muito bom, mas a observação essa questão tem mais cara de questão de geografia do ensino fundamental 2. Galera, o sexto ano é super importante para a adaptação de vocês neste novo mundo, neste novo cenário que é o ensino fundamental 2. Então a gente vai ali, ó, colocando algumas questões um pouquinho mais com cara de fundamental 1, mas não tanto, mas adaptando vocês aos novos tipos de questão que são mais característicos e mais cobrados, tanto no ensino fundamental 2 como no ensino médio. E a gente quer sempre vocês muito bem preparados e os melhores alunos do Rio de Janeiro. Então, queria deixar claro para vocês que esse é o tipo de questão que a gente vê mais. Ou seja, uma questão múltipla escolha que tenha mais conteúdo, que tenha mais esmiuçado em cada alternativa mais conteúdo. Ou seja, eu preciso ter atenção não apenas no enunciado, mas eu preciso ter muita atenção em cada alternativa, para eu tentar identificar os erros de cada alternativa, beleza? Então eu preciso ter muita atenção em cada alternativa porque é nela que está sendo trabalhado o conteúdo e eu preciso tanto reconhecer a correta, tanto como reconhecer por que outras não estão corretas. Mas vamos diretamente para a nossa questão. Ela diz assim: a imagem abaixo representa a incidência dos raios solares na superfície da Terra. E aí eu tenho que lembra que eu estava sempre com um globinho com vocês, mostrando a circunferência da Terra e por conta dessa circunferência, deixa eu fazer assim, sim. Tá bom. Vamos fazer aqui mesmo. Vamos fazer assim. Me enrolei. Mas vamos lá. Por conta dessa circunferência, os raios solares não vão atingir toda a superfície da Terra por igual, porque os raios solares não conseguem vir e engolir a Terra. Eles vêm como quase que linhas retas e vão, por exemplo, bater primeiro na maior circunferência da Terra, que é a linha do Equador, e só depois atingir as menores circunferências da Terra, que são os círculos polares. Inclusive, os círculos polares, eu vou logo associar que polar é muito frio, porque esses raios, e vai ser muito frio, porque esses raios solares, ó, demoram, eles incidem indiretamente sobre essa superfície, e incidem muito mais diretamente na maior circunferência da Terra, que vocês já aprenderam que é a linha do Equador. Sabendo disso, o desenho também está ajudando a vocês com esse indicativo, olha como os raios atingem primeiro, né? Os raios mais curtos, ou seja, eles viajaram menos para conseguir atingir a Terra, são aqueles que estão bem ali, ó, na latitude 0 graus. E os raios mais longos, ou seja, eles fizeram uma viagem muito maior para atingir as latitudes lá mais distantes das linhas do Equador, para atingir os polos, para atingir os círculos polares, tanto o círculo polar ártico como o círculo polar antártico. Sabendo disso, vamos para as nossas alternativas, beleza? Os raios solares atingem todas as latitudes com a mesma intensidade. Daí tu já desconfiou, porque você tá vendo ali, ó, quantos raios solares variam de acordo com qual área da esfera da Terra que eles estão atingindo. Mas vamos continuar a ler. Por isso, há menores temperaturas, ou seja, mais frio, nas áreas polares. Bom, realmente há menores latitudes nas áreas polares, mas não porque está atingindo de forma igual, mas exatamente porque atinge de forma diferente. Não vou marcar essa. Segunda alternativa, lembrando que, galera, essas alternativas aparecem para vocês de forma desordenada, tá? Cada pessoa que vai abrindo o nosso teste recebe uma ordem diferente. Essa foi a ordem que apareceu para mim no momento que eu tirei esse print de tela. Não quer dizer que era a mesma ordem para vocês, tá bem? Então vocês têm que tentar lembrar o que vocês marcaram e não a ordem das questões.
Vamos para a segunda alternativa. Os raios solares atingem as maiores latitudes com maior intensidade. Não, galera, lembra que eu fiz para vocês um quadrinho numa aula ao vivo? Eu falei, gente, pega o caderno, vamos anotar isso daqui. As latitudes maiores tinham temperaturas menores e as latitudes menores tinham temperaturas maiores. Lembra aquela setinha que uma descia e uma subia que a gente fez no caderno? Era para indicar isso. Quanto maior a latitude, menor vai ser a temperatura. Então essa também está errada. Mas vamos continuar a ler porque a gente não faz essa desfeita com a questão, né? Resultando em temperaturas maiores, né? Mais quentes. Nas maiores temperaturas. Não, nas maiores latitudes vão ter menores temperaturas. Vamos para a terceira alternativa. Os raios solares atingem as menores latitudes com uma maior intensidade. Opa, até aí tudo bem, ó. Menor latitude, maior intensidade. Resultando em maiores temperaturas, mais quente. Opa, realmente, ó. Menores latitudes, maior intensidade, maior temperatura. Vamos ver se por acaso é essa? Ih, rapaz, era essa a resposta. Acho que eu fui meio mal nesse suspense, né? Era essa a resposta. Porém, sexto ano, jamais saiam marcando aquela questão que vocês viram que é a correta, nem tendo total certeza. Eu não faço isso, vocês também não vão fazer isso. A gente vai continuar a ler as outras alternativas para identificar por que elas estariam incorretas e ter aí mais confiança ainda em marcar a alternativa correta. Vamos lá, quarta alternativa dizia o seguinte: os raios solares atingem as menores latitudes com maior intensidade. Opa, tem aí também, ó, menor latitude, maior intensidade. Show! Se tem mais intensidade dos raios solares, isso significa que tem que estar mais quente. Será que é isso que ela está dizendo? Ó, por isso as temperaturas são mais baixas, mais frias. Opa, eu vou ter muito sol e vai estar frio? Que loucura isso! Não, pode marcar essa número 4, não. Mas percebem que, não é número 4, mas é a quarta questão, mas percebe que jamais sai marcando o que você acha que pode estar correto sem ter terminado de ler até o final, sem ter certeza disso, tá bem? Quinta e última alternativa diz o seguinte: os raios solares atingem todas as áreas da superfície da Terra por igual. Já vi que eu não gostei dessa alternativa, já vi que está errada, mas vamos continuar a ler. Portanto, não há variação de temperatura média. Ou seja, ele está dizendo que em todos os lugares do planeta a gente tem a mesma temperatura. Será? Vocês já sabem, cansados de saber que não. Então não vamos marcar essa questão que era, inclusive, bem absurda. E aí? Sabendo agora a resposta correta, acertaram? Então vamos lá para a nossa terceira questão, que inclusive foi a nossa primeira questão discursiva da prova. Vocês foram muito bem em questões discursivas, tá? Vamos treinar mais as questões múltiplas escolhas como a que a gente acabou de fazer. Mas vamos lá. Essa questão tinha A e B, né? A gente vai fazer duas perguntas sobre esta mesma imagem que aparece aí na tela para vocês. Então vamos lá. Observe o mapa mundi abaixo, que indica as zonas de iluminação da Terra, e responda as questões A e B. Né? Vocês estão vendo aí que, lembra que a gente falava sobre o sanduíche? Olha como a Terra está parecendo um sanduíche, né? Ele tem ali no meio o hambúrguer, rosinha, 2 queijos, que estão inclusive amarelinhos, né? Que é a zona temperada norte e a zona temperada sul, e 2 pães, que estão de azul, né? Não é tão cara de pão assim, mas enfim, é a zona polar norte e a zona polar sul, beleza? Viu como parece um sanduichinho? Dá vontade de pegar a Terra. Mas enfim, ai, meu Deus. Mas vamos lá. Letra A. Qual o nome dos paralelos assinalados com o número 1, 2 e 4? Tá? Então ali, ó, estão vendo as linhas, a gente marcou, né? Eu não tô perguntando a 3, que era o Círculo Polar Antártico. Eu tô perguntando 1, o 2 e o 4. Aqueles que estão aqui, ó, bem nessa meiuca do planeta Terra. O 1, que é o meio, vocês já sabem que é a linha do Equador. Não pode esquecer dela, jamais. A 2 e a 4 é o que realmente, reparem aqui, ó, é o que delimita, estão vendo aqui, ó, é o que delimita essa primeira faixa, que é a nossa carne do nosso sanduíche, que é a faixa, a zona tropical. E exatamente por se chamar zona tropical, é que o número 2 e o número 4 são os nossos trópicos. Só que um trópico está no hemisfério norte e um trópico está no hemisfério sul e, portanto, recebem nomes diferentes. O número 2, que está no hemisfério norte, é o trópico de Câncer. E o número 4, que está no hemisfério sul, é o trópico de Capricórnio, beleza? Então,
Então essa aqui, ó, ficaria a nossa resposta, que muitos de vocês sim acertaram, parabéns. Quero tranquilizar vocês também que a gente recebeu ainda durante a prova que alguns alunos não estavam conseguindo escrever tudo isso nessa linha de resposta. Eu realmente não sei o que aconteceu, galera, porque muita gente conseguiu, muita gente não conseguiu, então não foi um erro necessariamente da plataforma para todos. Porém, sim, recebemos respostas, a maioria delas coube tudo, às vezes você não tá vendo que você escreveu tudo, né? Mas a gente recebe tudo que você escreveu, então show, fiquem tranquilos. Quem não escreveu tudo, não deu para escrever, então não coloquei 1, 2 e 4. Deu para entender quando vocês escrevem nessa ordem também, show de bola. Quem comeu algumas, eu queria ter escrito linha do, eu queria ter escrito trópico do, e eu não consegui, tive que dar uma abreviada, tudo bem também, nós consideramos, tá bem? Só não deu para considerar a galera que não prestou muita atenção na pergunta. Olha a pergunta, galera, qual o nome dos paralelos? Que são as linhas aqui, ó, na horizontal, e que quando ganham um valor, são as latitudes, não era isso que a gente estudou? Teve gente que não prestou tanta atenção assim, viu ali as zonas de iluminação e saiu respondendo as zonas. Falou assim, é a zona tropical, é a zona temperada norte e a zona temperada sul. Não, galera, a pergunta não foi sobre zonas tropicais, sobre zonas de iluminação. A pergunta foi, ó, qual o nome dos paralelos, tá bem? Eu associo isso somente à falta de atenção. E, de novo, caraca, poxa, eu errei essa, eu confundi, eu não prestei atenção, eu sou muito ruim. Nada disso, sem drama, sexto ano. Se foi o seu caso, essa falta de atenção, ela tá aí para nos ensinar. Então pega isso, ensina e fala assim, caraca, eu tenho que ter mais atenção na hora de ler a prova, porque eu não quero que isso se repita. Você sabia provavelmente a resposta e por um deslize, uma pequena falta de atenção, possa ter errado. O que a gente faz com isso? A gente chora, a gente se revolta, a gente soca a parede, a gente aprende para não repetir depois, beleza? Vamos para a letra B. Letra B dessa questão, já era uma questão múltipla escolha, em que a gente tinha que lembrar, deixa eu voltar aqui rapidinho, a gente tinha que lembrar ainda da nossa imagem e desse ponto A, que eu destaquei no mapa, e nesse ponto B, que eu também destaquei no mapa. Por quê? Porque falava assim, ó, Maria está no ponto A do mapa, na França, e conversa com sua amiga Ana, que está no ponto B do mapa, no México. Complete a frase de Ana nesse diálogo. Então, peraí que eu vou interpretar Maria e Ana. Maria falou, aqui tem feito muito frio, menina, eu uso casaco, luvas, gorro, cachecol, tudo para ir na rua. Ana responde, aqui não faz tanto frio, eu só uso um casaquinho para ir na rua. Maria, é que aqui é inverno, né, menina? A outra responde, mas Maria, aqui também é inverno. Eu só estou no hemisfério, eu também estou no hemisfério norte, desculpa, aqui também é inverno. A diferença é, qual é a diferença, galera? A diferença é que você está na zona tropical onde os raios solares não chegam. Primeiro, Maria não está na zona tropical na França. A gente voltando lá na imagem, a gente vê que Maria está na zona temperada, que é aquela partezinha amarela do hemisfério norte, tá? Onde os raios solares não chegam. E os raios solares chegam na zona temperada como chegam em qualquer parte da superfície da Terra, porém com intensidades diferentes, beleza? Então, primeira alternativa não, vamos para a segunda. A diferença é que você está na zona polar, onde os raios solares não chegam. Não, ela não está na zona polar, ela está na zona temperada. A zona polar ia ser só aquela azul, tá? Do hemisfério norte e do hemisfério sul. Mas ela não está na zona polar. Terceira alternativa, a diferença é que eu estou na zona tropical. Interessante, eu vi lá que o México está na zona tropical, tá ali entre os trópicos, não é isso? E os raios solares atingem mais diretamente, correto? Os raios solares atingem mais diretamente a zona tropical o ano inteiro. Isso faz com que a diferença de temperatura entre o verão e o inverno, claro que existe, porém ela é sentida de forma muito menos drástica, né? Eu não preciso sair de um topzinho no verão para casaco, luva, gorro, cachecol, como a Maria tem que fazer na França. Eu saio de um topzinho no verão para um casaquinho para ir na rua no inverno. Essa diferença existe, porém não é tão grande porque ela está na zona tropical de iluminação da Terra. Mas vamos continuar. A gente já viu que achou uma resposta correta, não é para sair marcando, é para ver as outras para poder ter certeza. Vamos lá.
Quarta alternativa, a diferença é que eu estou na zona polar onde os raios solares atingem indiretamente. Sim, os raios solares atingem diretamente a zona polar, porém eu vou lá na minha imagem de novo, ver onde a Ana está, lembrar que ela está no México e que o México não fica na zona polar. Mesmo que eu não soubesse onde fica o México, eu volto lá na imagem e vejo que o ponto A, quer dizer, o ponto B do mapa, onde está a Ana, não está na faixa polar, não está naquela zona azulzinha do mapa, tá? E última alternativa, a diferença é que você está na zona temperada, aí se eu voltar lá na imagem eu vou ver que sim, Maria está na zona temperada e vou continuar a ler. Onde os raios solares possuem a maior intensidade da Terra. Opa, viu a importância de ler até o final? Os raios solares não têm a maior intensidade da Terra na zona temperada. Onde os raios solares atingem com maior intensidade, que a gente viu? A zona tropical de iluminação da Terra. Então, por conta disso, essa alternativa está errada. Vamos para a resposta? Vamos fazer aquele suspense? E acertamos? Acertamos! Era a terceira alternativa que a gente leu. A diferença é que eu estou na zona tropical e os raios solares atingem a Terra diretamente. E você aí, acertou? Estou aqui, ó, bebendo a minha água para a gente poder ir para a nossa quarta questão. Também bem interessante. Vamos lá. A questão 4 falava assim, leia atentamente, é sempre bom a gente lembrar que na hora da prova é para ter atenção, né? A tirinha abaixo. A que movimento da Terra a personagem está se referindo? Então lá a gente tem uma personagem favorita das provas dos professores de geografia, que é a Mafalda, e diz assim, parece incrível, a Terra gira, gira e nós parados em cima nem percebemos. Ainda bem, porque se as pessoas percebessem que a Terra gira, os carrosséis iriam à falência. Então vocês veem que eles estão observando um globo. O globinho ali, ó, continua meio que parado no lugar, porém o globinho rodando, né? Como se eles estivessem rodando o globo que eles estão observando. Então, se o globo está rodando ali, ó, em torno do próprio eixo do globo, qual o nome desse movimento? Galera, é uma questão muito direta para ver se vocês reconhecem, né, dentro de uma situação, reconhecem qual movimento da Terra a gente está falando, reconhece a diferença do movimento de rotação e do movimento de translação. Eu só tinha essas duas alternativas para escrever ali e a resposta correta era movimento de rotação. Muito bem, galera, essa questão estava só para a gente identificar mesmo o reconhecimento de vocês dos movimentos da Terra frente a uma determinada situação. E várias alternativas vão seguir essa mesma... Várias alternativas não, várias questões vão seguir essa mesma lógica. Fornecer para vocês uma situação para que vocês reconheçam o movimento da Terra que gera essa situação, por exemplo, a da Terra girar, girar e a gente não perceber, e por conta disso a gente ter que frequentar carrosséis. Partimos então para a nossa quinta questão linda, professor de geografia adora, né? Clássica questão de geografia, com A, com B, com discursiva, com múltipla escolha e com um belo mapa, que é isso que a gente gosta, não é mesmo? Questão 5. Observe o mapa abaixo para responder as questões A e B. Então, de novo, a mesma imagem vai servir para duas questões, tá? Na letra A, forneça as coordenadas geográficas, latitude e longitude de Vitória. Vitória, nossa querida capital do Espírito Santo, tá? Não é a sua colega de classe Vitória que tá marcada aí no mapa não, tá, galera? Então, lembra da questão número 1, que eu forneci as coordenadas geográficas e vocês tinham que localizar ela no mapa? Aqui a gente está fazendo o contrário. Eu te dou uma localização no mapa e você é que me fornece as coordenadas geográficas. Então, tem que achar ali Vitória no mapa, ó, seguir a linha horizontal para achar a latitude, que seria de 20 graus sul. Galera, vocês esqueceram de dar as coordenadas geográficas de forma completa. Lembra, eu tenho que achar o número, graus e dizer o hemisfério. Se eu tivesse dúvida, gente, sobre isso, eu deixei a dica lá na questão número 1, onde quando eu forneci as coordenadas para vocês, eu forneci dessa forma. Número, graus e o hemisfério, né? Sul, norte, por exemplo, para latitude e leste, oeste, por exemplo, para longitude, beleza? Então não podia esquecer disso. Latitude 20 graus sul. Professora, eu não escrevi latitude, eu só escrevi 20 graus sul. Já está correto da mesma forma. Por quê? Latitude só pode ser sul ou norte. Professora, eu confundi, eu coloquei 20 graus norte. Aí tá errado, porque aí com a sua coordenada geográfica eu não chegaria na cidade de Vitória, por exemplo, que era onde eu gostaria de chegar, beleza?
Ó, segui a linha horizontal, achei o 20 graus norte. Agora eu vou seguir a linha vertical, que é a minha longitude, para achar, ó, 40 graus. 40 graus o quê? Oeste, beleza? Então essa seria a nossa resposta. Latitude 20 graus sul, longitude 40 graus oeste. Professor, o meu não tinha bolinha, eu escrevi graus. Professor, eu só escrevi o S e o O. Tranquilo, mas tem que dar a entender isso daí, tá? Quem errou o hemisfério, ou quem não colocou, eu coloquei 20 e 40. 20 e 40 o quê, gente? Número para eu jogar na Mega Sena? Não é. Então tem que ter os graus e tem que ter o hemisfério. Só essas que foram consideradas erradas, tá? Mas formas de escrever diversas delas foram aceitas. Podemos ir para a nossa letra B. A 5B, inclusive, a gente quer falar sobre ela com o maior cuidado do mundo, porque foi uma das que a gente não teve aquela comemoração de um grande índice de acertos. Pelo contrário, foi uma das questões múltipla escolhas com um índice de acerto menor, que não chega a menos de 50%, galera. O índice de acerto menor da prova, que foi a dessa questão, foi de 72%, tá bem? De pessoas que acertaram, né? 72% acertaram essa questão, o que deixou a gente com uma certa preocupação. Mas vamos lá. B. Considerando as diferenças de horário do planeta Terra, quando for 14 horas do dia 25 de dezembro de 2020 na cidade de Londres, será 11 horas da manhã na cidade de Vitória, que a gente viu lá no mapa, tanto Londres quanto Vitória como Tóquio estavam representadas no mapa, tá? Será 11 horas da manhã na cidade de Vitória e 11 horas da noite na cidade de Tóquio. Então aí tá mostrando pra gente as diferenças de dia e de noite entre as faces leste e oeste da Terra, né? Conforme a Terra vai girando, uma face está virada para o Sol, por isso são 11 horas da manhã, enquanto a face oposta, que seria lá a cidade de Tóquio, estaria com a sua face ainda não voltada para o Sol e por isso estaria à noite. E aí, de novo, forneci uma situação para que vocês reconhecessem qual o movimento da Terra, para que vocês reconhecessem o que causa essa diferença de horário. Inclusive, falei para vocês, a gente vai ver a matéria de fuso horários ainda, que tem a ver com as diferenças das longitudes da Terra, porém, como envolve muita matemática, eu preciso de um conhecimento matemático de vocês, a gente vai ver no final do ano, quando matemática já tiver trabalhado um pouco melhor esses cálculos com vocês no 6º ano, tá bem? Mas, por enquanto, eu não pedi cálculo nenhum, eu só mostrei para vocês uma realidade da superfície da Terra que a gente já tinha comentado, né? As 24 horas do meu dia não são iguais. Tem parte dessas horas em que eu vejo o sol na minha janela e parte dessas horas que eu não vejo. Quando eu não estou vendo o sol da minha janela, né, quando não está entrando essa luminosidade, significa que algum outro lugar do planeta, né, na face oposta, essa luminosidade está chegando, né? Ou seja, quando está de noite aqui, é dia para algum outro lugar. Assim como quando é de dia aqui, é noite para a face oposta, como por exemplo, Tóquio, tá? Então isso se deve... Vocês já devem reconhecer qual movimento, né? Ao movimento de rotação, que faz a sucessão dos dias e das noites. Então, eu já posso ali procurar que tenha movimento de rotação, nas alternativas que eu estou procurando para marcar como correta. Mas vamos ler cada uma, né? Porque a gente somos alunos atentos. Vamos lá. Isso se deve ao movimento pendular anti-horário, que eu nem faço ideia de que movimento é esse, suspeito inclusive que ele não existe, tá? Movimento pendular é isso aqui, né? Uma ida e volta. Agora, um movimento pendular que consiga ser anti-horário é muito louco para minha cabeça. Mas vamos continuar a ler. Que inverte os horários do dia e à noite entre hemisfério leste e oeste. Não, esse movimento não existe. A gente viu movimentos de rotação e translação e eu nunca falei com vocês sobre o movimento pendular anti-horário, tá bem? Vamos para a segunda alternativa. Movimento de translação. Opa, já vou achar incorreto, porque eu sei que quem faz a sucessão dos dias e das noites é o movimento de rotação, mas vou continuar a ler. Que faz uma diferença de iluminação da Terra ao longo do ano. Opa, também não é ao longo do ano que eu estou procurando. É ao longo de 24 horas, ou seja, ao longo de um dia. Sim, o movimento de translação faz diferença na Terra ao longo do ano, por conta da duração dele de 365 dias, mas não é ele que vai fazer essa diferença do dia e da noite, beleza? Terceira alternativa, o movimento de rotação. Opa, eu já gostei dessa alternativa porque tá falando da rotação que era a que eu estava procurando.
Vamos ler o resto. Que faz uma diferença de iluminação da Terra ao longo do ano. Opa, não, gente, o movimento de rotação dura 24 horas. Ele vai fazer a diferença dentro dessas 24 horas e não ao longo do ano, porque aí a gente já vai entrar na ossada do movimento de translação, beleza? Quarta alternativa, movimento de rotação. Interesse, que era esse que eu estava procurando. Que faz uma diferença de dia e noite entre os hemisférios leste e oeste da Terra. Eu podia, inclusive, voltar lá na minha imagem e perceber que Vitória fica no hemisfério oeste, tal qual a gente colocou na longitude, na resposta da letra A, e que Tóquio fica no hemisfério oposto, que é o hemisfério leste. E aí, talvez marcar essa alternativa. Mas eu não vou marcar ainda, porque eu vou ler a última alternativa para eu poder ter certeza. Última alternativa, tô lendo lá. Movimento de translação. Já não gostei, porque eu tenho quase certeza que é o movimento de rotação responsável por essa situação aqui dos horários. Mas vamos ler o resto. Que faz a diferença de dia e noite entre os hemisférios leste e oeste da Terra. A justificativa está correta, porém não é um movimento de translação, e sim um movimento de rotação. Então vamos ver se a gente acertou? Acertamos! Foi essa alternativa que a gente leu como correta. E vocês, acertaram? Então vamos para a nossa questão número 6 com esse sorrisão aqui, ó. 6 e 7. Sabe por que esse sorrisão? Altíssimo índice de acerto sexto ano nessa questão. Muito bem. Vocês adoraram essa história de ano bissexto, né? Senti isso aqui, ó. Senti que vocês adoraram saber do ano bissexto, por que ele existe e toda essa curiosidade. Porque os índices de acertos foram ótimos nessas duas questões que tratavam sobre os anos bissextos. Vamos para a questão número 6. Ela diz assim, ó. Observe o calendário de fevereiro de 2020, anos que nós estamos, mês que acabou de passar, fevereiro. Este ano é caracterizado como ano bissexto? Por quê? E já fica aqui o bizu da tia Carla também, gente. Geografia adora fazer esse tipo de questão discursiva com duas perguntas. Então vocês sempre têm que estar atento a isso. Percebam que tem duas perguntas, ó. Este ano é caracterizado como bissexto? Então vocês têm que responder sim ou não. E depois o porquê. Por que eu tô falando isso? Para vocês prestarem atenção que geografia gosta desse tipo de duas perguntas em uma só. Vocês têm que responder duas coisas. Poucas pessoas me responderam só um sim, e aí esqueceram de dar o porquê. Muitas pessoas já foram escrevendo o porquê, quase que deduzindo que elas tinham respondido o sim. E não estava assim tão implícito, tá? Quem respondeu só o sim, eu não posso considerar totalmente certo. Não posso dar um ponto cheio. Eu dei meio ponto. Você respondeu uma questão, eu dei meio ponto. Quem saiu escrevendo porquê, e dentro desse porquê dava-se a entender que 2020 era um ano bissexto, eu dei a questão completa. Porém, dei um ponto inteiro. Porém, tentem sempre deixar de forma clara as duas respostas que vocês estão fazendo. Ou seja, um sim, logo no início da pergunta, é a forma mais bonita, completa, que a gente tem de fazer essa resposta, tá bem? Então, primeira pergunta sim, e o porquê. Na verdade, o porquê, vocês só precisavam justificar que vocês identificaram ali, ó, o dia 29 no mês de fevereiro, que é um mês que geralmente tem 28 dias e só vai ter 29 dias quando o ano for bissexto, tá? Essa resposta já estaria totalmente completa, justificável, correta. Porém, vocês foram além, vocês escreveram tudo sobre o ano bissexto, o que eu fico muitíssimo feliz, não está nem um pouco incorreto, tá? Muitos de vocês justificaram que a Terra, né, no movimento de translação, que dura 365 dias e 6 horas, essas 6 horas vão se somando até formarem 24 horas, então vocês deram todas as explicações no ano bissexto de forma muito correta. Parabéns, sexto ano. E aí, como se não fosse suficiente, a gente foi para a questão número 7, que ainda tinha a ver com os anos bissextos, e falava assim: ainda de acordo com o calendário da questão anterior, quando será o próximo ano bissexto? E aí, como vocês já estavam assim, na ponta da língua que o ano bissexto durava de 4, né, ocorre de 4 em 4 anos, a maior parte de vocês, né, botei ali a resposta da número 6 e a resposta da número 7, sabem que o próximo ano bissexto é 2024. Aguardem e lembrem da professora de geografia aqui corrigindo, quando chegar o ano de 2024, vocês vão ver que ele também é um ano bissexto. E aí, contar para vocês aqui um detalhe. Essa questão teve 99% de acertos. Não é para estar feliz? É para estar muito feliz, gente.
Nesse clima de felicidade, vamos para a nossa questão 8. Outra questão discursiva, outra questão em que vocês analisam imagens, analisam charges, analisam coisinhas engraçadas que nós, professores de geografia, temos nos nossos pacotes de charge. Eu adoro essa. Olha só, questão 8. Diante da leitura da charge abaixo, qual o movimento da Terra representado e qual a sua duração? Galera, de novo, tudo que a gente falou. Primeiro, vocês reconhecerem uma situação através de uma imagem e reconhecer o movimento da Terra, reconhecer essa diferença entre eles. E segundo, olha aí de novo o professor de geografia fazendo o que ele gosta, que é colocar duas questões em uma só. E eu tô falando assim, professor de geografia fazendo o que ele gosta, porque, galera, sou eu, são os próximos professores que vocês vão ter no ensino fundamental, são os professores do ensino médio, são provas que vocês vão fazer de geografia ao longo da vida de vocês, e essa característica das duas perguntas numa só é muito comum. E é por isso que eu reproduzo ela aqui para vocês, pra gente poder treinar e deixar vocês bastante atentos, tá bem? Então, olha só, eu tô perguntando duas coisas. Qual o movimento da Terra e qual a sua duração? Movimento da Terra, vocês têm duas opções, rotação e translação. E depois me dizer quanto tempo dura esse movimento. E a dica já tá meio que aí, né? Na nossa chargezinha, em que o Sol fala assim: eu não entendo tanto alvoroço cada vez que passam por aqui. E aí tá lá o planetinha Terra passando por um ponto da órbita ao redor do Sol, e aí já fica a dica, e o planeta Terra falando, Feliz Ano Novo! Depois que passam o quê? Depois que passam 365 dias e 6 horas, porque vocês adoraram a historinha das 6 horas que restam para poder formar o ano bissexto. Então, o que a gente espera de resposta? Que vocês reconheçam que essa órbita ao redor do Sol, que a Terra, né, esse pontinho, está fazendo, faz parte do movimento de translação. E que lembrem ali, ó, até dei uma sublinhada de vermelho, a segunda pergunta, que é qual a duração. Que vocês podem responder, lembra que eu falei ainda nas nossas, eu já ia falar que eu falei em sala de aula, mas não deixa de ser, né? Que eu falei na nossa sala de aula virtual, nas nossas aulas online, que tem duração de 365 dias e 6 horas, ou também conhecida como ano. E eu brinquei com vocês, mas professora, eu respondo com qual das duas? Com qualquer uma, gente. Tanto 365 dias como um ano são formas corretas de me responder a duração do movimento de translação. As duas foram consideradas corretas. Apenas foram consideradas incorretas quem confundiu o movimento da Terra e acabou me respondendo rotação. Não é rotação porque eu estou vendo claramente a órbita da Terra ao redor do Sol, e se eu não reconheci isso, Feliz Ano Novo também dava dando essa dica, né? Eu só completo Feliz Ano Novo quando eu completo 365 dias, às vezes 366, quando o ano é bissexto, para poder comemorar esse tal dessa festança que é o Ano Novo. E aí, acertaram? Vamos para 9, então, que também era uma questão que tinha letra A e letra B. Uma discursiva e outra múltipla escolha. Começando com a discursiva, vamos lá. Questão 9 falava assim: nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, teremos o período de férias escolares no Brasil. Teremos não, né? Temos, né? Algo que acontece. De férias escolares no Brasil, país do hemisfério sul. Sobre isso, responda: e qual estação do ano estamos nesses meses? E quais características dessa estação? Olha aí, de novo, eu sendo chata, lembrando a vocês que tem duas coisas para vocês responderem em uma resposta só: a estação do ano e as suas características. Porém, vocês têm que prestar muita atenção na pergunta, galera. De quais meses que eu tô falando? Ó, dezembro, janeiro e fevereiro. Então, vocês têm que saber que nesse período, que é o período de férias, a gente conversou bastante também sobre isso na nossa sala virtual, que no período de férias nós estamos no verão. Nos períodos das nossas férias no hemisfério sul, a gente está no verão, tá? Então, tá aí a resposta: nesses meses é o período de verão no hemisfério sul. Se eu tenho prestado atenção em dezembro, janeiro e fevereiro, que era o que a questão estava pedindo. E aí, algo que aconteceu com uma certa recorrência, né? Menos do que gostaríamos, foram respostas falando sobre o outono, que é o mês, que é a estação do ano que nós estamos nesse momento, né? Que nós estamos aqui em março, janeiro, fevereiro, em maio, desculpa, que nós estamos em maio, na estação do outono, mas não era isso que a gente estava perguntando. A gente estava perguntando, ó, dezembro, janeiro e fevereiro,
que a estação do ano é o verão. E perguntava também as características dessa estação. Não tem uma característica extremamente correta. Dessa parte da pergunta, eu fui lendo cada uma que vocês colocaram. E o verão tem diversas características, dentre as quais nós podemos citar: é a estação com as temperaturas mais elevadas ou a estação mais quente, possui os dias mais longos do que as noites e tem início no solstício, né? O verão e o inverno são estações que têm início no solstício e a primavera e o outono são estações que têm início no equinócio, beleza? Então, colocando qualquer uma dessas características e destacando que a gente está no verão, quando for dezembro, janeiro e fevereiro, tá? Alguns de vocês foram até bastante detalhistas, porque todas as estações do ano duram 3 meses, né? Então, o iniciozinho de março, fevereiro, março. Eu sempre confundo março com maio e junho com julho. Eu detesto que eles tenham esses nomes tão parecidinhos. Não sei se com vocês também é assim. Mas enfim, o iniciozinho de março também é verão. E o iniciozinho de dezembro não é verão, porque dura 3 meses. E a gente tem essa mudança de estação do ano meio que no meio de algum mês, né? Que fica ali sempre entre os dias 21, 22 e 23 que ocorre essa mudança, tá? Então, muitos de vocês foram detalhistas em dizer, inclusive, que o início de dezembro ainda era primavera. Estão certíssimos. Muito bem, a gente fica orgulhosa disso. Mas lembrando, prestar atenção sempre no enunciado, tá? Quando vocês terminarem, inclusive, de preencher o teste inteiro, volta nele, lê todas as perguntas e lê todas as respostas que vocês deram antes de enviar, para poder corrigir qualquer falta de atenção que possa ter ocorrido no meio desse caminho, beleza? Agora vamos para a questão B, que ainda era correspondente à questão 9, ou seja, eu ainda estou falando dos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, tá? E a pergunta era a seguinte: qual dessas imagens indica a posição da Terra nesses meses? E aí bate um pequeno sentimento que essa foi a questão que vocês mais erraram na prova, tá? Teve um índice de acerto de 65%, ou seja, ainda é um índice bom, porém a gente teve muitos alunos que erraram e possivelmente uma pequena falta de atenção, seja porque já tinha errado a questão letra A e tinha respondido o outono, seja porque não reconheceu aí as posições da Terra nesse desenho. E aí, se eu tô falando que é verão no hemisfério sul, eu tenho que procurar então uma imagem em que eu veja o Sol batendo mais diretamente em qual hemisfério, galera? Ó, essas setinhas são representadas os raios solares, né? Tá escrito ali, ó, raios solares indo em direção à Terra. E eu sei que as estações do ano, elas têm características diferentes, exatamente porque os raios solares atingem a Terra de forma desigual, dando origem a essas estações do ano. E eu falei para vocês que no verão a gente tem uma maior incidência dos raios solares. Se é verão no hemisfério sul, esses raios solares estão atingindo mais diretamente o hemisfério sul. Se é verão no hemisfério norte, esses raios solares estarão atingindo mais diretamente o hemisfério norte. Já nas estações dos equinócios, o outono e a primavera, eu falei para vocês, equinócio vem inclusive da palavra equidade, ou seja, que os raios solares estão atingindo da mesma forma tanto o hemisfério norte como o hemisfério sul. Se eu for olhar aqui, ó, as nossas alternativas, eu vejo dois desenhos em que os raios solares não têm desigualdade, né? Que os raios solares estão atingindo, ó, por igual, que é a alternativa A e a alternativa C. Então, eu já sei que a alternativa A e a alternativa C se tratam de equinócios, e o equinócio não dá início ao verão. Eu não posso marcar nem a alternativa A, nem a alternativa C. Reparem que o desenho também te dá uma outra dica. Ele coloca uns pontilhados no hemisfério. Então percebam que no A e no C, os pontilhados estão metade-metade, né? Estão vendo? Eles estão por iguais a cada metade. Já nos desenhos B e o desenho D, repara que ele faz uma certa curvinha, tá vendo? Repara que ele desenhou o eixo de inclinação da Terra, que é o que vai fazer com que as estações do ano tenham as suas diferenças, beleza? Então, ó, na B, eu vou ver que os raios solares estão atingindo muito mais ali, ó, o hemisfério norte. Percebe que o hemisfério norte não tem muito pontilhado? E se ele não tem muito pontilhado, quer dizer que ele não tem tanta sombra, ou seja, ele está sendo muito atingido pelos raios solares. Já no D,
Olha como tem pontilhado no hemisfério norte e olha como o hemisfério sul não tem tanto pontilhado. Ou olha como os raios solares atingem todo o hemisfério sul, ó. Pega ali desde o S até a linha do Equador e vê que ele está atingindo tudo. Já se eu olhar para o hemisfério norte, no desenho D, ele está atingindo, ó, metade do hemisfério norte. Tem uma parte do hemisfério norte que não está mostrando os raios solares atingindo, ou seja, é inverno no hemisfério norte, verão no hemisfério sul. Acho que eu vou marcar a letra D, hein? Vamos ver a letra B. Repare aqui, ó, olha para o hemisfério sul, de novo, os raios solares atingem uma parte do hemisfério sul, mas tem uma parte que não, é inverno no hemisfério sul. Já se eu olho para o hemisfério norte, no desenho B, repare que ele está atingindo, ó, todo o hemisfério, beleza? Então, acho que eu não vou marcar a B, porque na B é o hemisfério norte que está no verão, e eu estou procurando a posição que mostra o hemisfério sul no verão, ou seja, que o raio solar está atingindo o hemisfério sul inteirinho. E essa alternativa é a alternativa D. E aí, vocês acertaram? Continuemos então o nosso trajeto agora na questão 10. A gente já fez até muito mais questões do que isso, visto que a gente tinha A e B, mas vamos para a questão 10, que continua a falar sobre as posições que a Terra tem para dar início às estações do ano no seu movimento de translação, né? As posições que ela tem na órbita da Terra ao redor do Sol. Então, coloquei um desenho mais completo para vocês dessas órbitas. Observe a imagem abaixo, que indica com letras as posições da Terra durante o movimento de translação. Muitos espertinhos podem até lembrar que eu usei esse desenho na última aula ao vivo que a gente fez de revisão sobre solstício e equinócio, né? Eu só apaguei quando a gente estava falando do solstício, eu apaguei os equinócios. Quando a gente estava falando dos equinócios, eu apaguei o solstício, mas vocês já tinham visto esse desenho antes. E aí perguntei assim, ó, qual o nome das posições B e D e quais as estações do ano elas dão início? Então, novamente, eu tenho que ler com bastante atenção cada uma das alternativas. Mas eu já posso ir ali no meu desenho e ver que as posições B e D são as posições do meio da órbita. A e C estão nas pontas das órbitas, ou seja, são solstícios, e B e D estão no meio das órbitas, o que a gente já tinha anotado no caderno, que é a definição de equinócios. Então, eu já posso procurar dentre as alternativas equinócios, tá? Mas vamos ler cada uma delas para a gente saber o que estava errado. Vamos lá. Primeira alternativa, equinócio, que inicia as chamadas estações de transição. Bem, eu vou saber que os equinócios, eu devo saber, porque eu aprendi em sala, que os equinócios dão início ao outono e à primavera. E eu também reconheci que são estações chamadas estações de transição, porque a primavera é aquela que vai esquentando para a chegada do verão e o outono é aquele que vai esfriando para a chegada do inverno, que é o mais frio, e o verão, que é o mais quente. Ou seja, verão e inverno são as estações bem definidas, né? A mais quente, a mais fria, e primavera e outono são as estações de transição, ou seja, que vai esquentando para chegar ao verão, que é a mais quente, e a que vai esfriando, que é para chegar ao inverno, que é a mais fria, primavera e outono. Então, ó, acho que eu tô simpática com essa alternativa, né? Vou guardar ela no bolso como a minha favorita por enquanto, para poder ler as outras. Segunda alternativa, solstício, que inicia a primavera e o outono. Bom, eu sei que a posição B e D dão início à primavera e outono, porém essas posições não se chamam solstício, se chamam equinócio, né? Solstício dá início ao verão e ao inverno. Terceira alternativa, solstício, que inicia o inverno e o verão. Sim, o solstício inicia o inverno e o verão, porém o solstício está na posição A e C, e não na posição B e D, que é o que a pergunta pede. Terceira alternativa, solstício, que inicia as estações mais frias do ano. Não, o solstício inicia o verão, a mais quente, e o inverno, a mais fria. Não são as duas mais frias do ano. E última alternativa, equinócio. Opa, já lembra que era um equinócio, que inicia as estações mais quentes do ano. Não, a estação mais quente do ano é o verão e não tem início no equinócio. Então, ó, lembra aquela alternativa que eu tinha colocado aqui no bolso guardada como favorita? É com ela que eu vou ficar, que é a primeira alternativa. Vamos ver se tá certo? Epa, certíssimo! Eu acertei. E vocês aí, acertaram?
Não tenho mais dedos, gente, para poder contar o 10. A gente chegou na nossa questão número 11 e eu só tenho 10 dedos na mão. Não deu para fazer. Mas vamos lá, novamente, uma questão bastante interessante, com cara de questão de geografia do ensino fundamental 2, em que tivemos um bom índice de acerto também. Eu tenho suspeita que vocês também gostaram de saber sobre as estações do ano. Me corrija se eu estiver errada. Dúvidas, sugestões, reclamações, atendimento nosso, fale conosco lá no ClassUp. Vamos lá. Questão 11. As fotos abaixo mostram o mesmo dia, 31 de dezembro de 2009, porém, a primeira na cidade de Nova York, onde as pessoas usam casacos grossos, luvas e cachecol, tá vendo a primeira ali, ó? Tem todas umas luzes atrás e todo mundo muito bem agasalhado. Já a segunda foto é na cidade do Rio de Janeiro, onde as pessoas aparecem vestidas de roupas leves, sem manga e na água da praia. Não é isso? Ó, tem ali o reflexo das pessoas, tem os fogos de artifício no céu, porque foi no dia 31 de dezembro de 2009, já chegando ali no dia 1º de janeiro, né, de 2010. Essa diferença, né, que uma galera tá super agasalhada no mesmo dia e a outra galera tá super fresquinha no mesmo dia, essa diferença ocorre porque no dia 23 de setembro ocorreu o equinócio de verão. 23 de setembro ocorre o equinócio, mas o equinócio é sempre de outono ou de primavera e não de verão, né? Mas vamos lá, no hemisfério sul, onde está o Rio de Janeiro, e o solstício de inverno no hemisfério norte, onde está Nova York. Sim, ocorre o solstício de inverno no hemisfério norte, porém não no dia 23 de setembro, tá? Porque o dia 23 de setembro ocorre o equinócio, que é ou de outono ou de primavera, beleza? Segunda alternativa, no dia 21 de dezembro ocorreu o solstício de verão no hemisfério leste. A gente já viu que esse movimento de translação causa diferença de iluminação entre os hemisférios norte e sul, e não hemisfério leste e oeste, tá? Mas ele dizia que o hemisfério leste, onde está o Rio de Janeiro, e o solstício de inverno no hemisfério oeste, onde está a cidade de Nova York. Bom, tá correto que no dia 21 de dezembro tem o solstício de verão e o solstício de inverno, porém os hemisférios estão incorretos. Inclusive, tanto a cidade do Rio de Janeiro como a cidade de Nova York estão no hemisfério oeste, tá? Então essa questão estaria errada, beleza? Essa alternativa estaria errada, desculpa. Terceira alternativa. No dia 21 de dezembro, ocorreu o solstício de verão, até aí tô gostando, no hemisfério sul, solstício de verão no hemisfério sul, dia 21 de dezembro, até aí tá correto, onde está o Rio de Janeiro. E o solstício de inverno no hemisfério norte, onde está Nova York. Sim, solstício de inverno no dia 21 de dezembro no hemisfério norte, onde está Nova York. Gostei! Vou pegar esta terceira alternativa, guardar no bolso, para eu poder ler as outras e ver se as outras também estão incorretas. Vamos lá. Quarta alternativa. O movimento de rotação faz com que o ano novo ocorra mais cedo em Nova York, quando as temperaturas da Terra ainda não estão tão aquecidas pelo Sol. Bom, é uma questão de estação do ano, que a gente já sabe que é consequência do movimento de translação, e ocorrer mais cedo o ano novo, né? Não é isso que ele falou? O ano novo ocorre mais cedo, acontece, né? Mas ele ocorre mais cedo no hemisfério leste, né? Ocorre mais cedo lá em Tóquio, Austrália, mas isso não vai determinar se a Terra está bem aquecida ou não. O que vai determinar isso são as estações do ano que cada hemisfério vai estar, beleza? Então não vou marcar essa e vou ler a última alternativa. No dia 23 de setembro, e olha o 23 de setembro aí de novo, que na verdade é um equinócio. Ocorreu o equinócio de outono no hemisfério sul, onde está o Rio de Janeiro, e o solstício de primavera no hemisfério norte, onde está Nova York. Bom, dia 23 de setembro realmente acontece um equinócio, tá? Então, para os dois hemisférios. O equinócio pode ser de outono, porém, o dia 23 de setembro é um equinócio de primavera no hemisfério sul, e onde está o Rio de Janeiro, e um solstício de primavera está totalmente errado, porque solstício só pode ser de verão ou de inverno. Então lembra da terceira alternativa que eu guardei aqui no bolso? É com ela que eu vou ficar e ver se está correto. Opa! Estava correto? Eu acertei. E vocês aí? Vocês acertaram? Com essa alternativa, com essa questão, desculpa, a nossa questão número 11, a gente chegou ao fim da nossa prova e ao fim desta correção. Por mais que eu acho que vocês ainda têm algumas dúvidas. Essas dúvidas aqui que sempre aparecem quando a gente vai corrigir quando a gente vai corrigir a prova com vocês. Vocês perguntam, mas tia, você já corrigiu? Quanto eu tirei? Já posso ver a nota? Quando é que eu vou ver a nota? Galera,
muita calma nessa hora, beleza? A gente já fez a correção, porém estamos ainda no processo de rever a nota de vocês, né? Ver que está totalmente correta para poder lançar no sistema. E isso vai demorar ainda uma semaninha, tá? Então segure um pouquinho a onda, um pouquinho a paciência, que dentro de uma semana, provavelmente, vocês vão poder ver a nota específica de cada um de vocês, a nota individual de cada um. Antes disso, eu preciso rever, né, a correção que eu fiz para ver se está tudo certinho, lançar a nota de vocês no sistema para que vocês possam ver, beleza? Mas dentro de uma semaninha, eu prometo que vocês vão ver isso tudo. Beleza, galera? Bom, espero que não tenham ficado dúvidas sobre a prova, mas qualquer dúvida a gente ainda pode tirar essas dúvidas. Não vão para a segunda etapa, por favor, com dúvidas na primeira etapa. Porque, como eu disse para vocês, muitos desses conteúdos nós vamos continuar utilizando, tá? Não é para esquecer deles. Eles continuam a ser importantes para a nossa segunda etapa e para darmos aí, ó, prosseguimento ao nosso aprendizado de geografia do 6º ano, meus lindos. Um beijo e até a próxima!